Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui, hoje para falar sobre comunicação. Tenho aqui comigo o Luiz Henrique, e é com ele e comigo que a gente vai estar nesses próximos 59 minutos. E do meu lado aqui está o Luiz Henrique, que eu gostaria que se apresentasse. Luiz, vamos lá, Boa, bem-vindo. Marcelo. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu sou um profissional focado em geração de demanda, geração de receitas, vendas complexas, atuo há mais de 15 anos no mercado aí, de consultorias voltadas para RH, conduzindo equipes de venda, né? E eu estou aqui também para dar a minha contribuição e um pouquinho aí do que eu vivenciei ao longo desses anos da minha carreira. Um estudo do Salesforce que descobriu que 86% dos funcionários citam a comunicação ineficaz como principal razão para a falha no local de trabalho. 97% dos funcionários acreditam que o alinhamento da equipe impacta diretamente no resultado de uma tarefa ou projeto. Essa pesquisa vai direto no que a gente vai falar daqui para frente. E uma segunda pesquisa que destaca a falta de comunicação clara, né, como uma das principais causas da falha de projetos. 57% dos funcionários relatam que não recebem instruções claras, o que impacta negativamente o seu desempenho. Ou seja, comunicação interna da empresa, liderança, tudo envolvido. Vamos começar aqui com a comunicação da equipe. A comunicação da equipe, que para mim é algo muito importante, como líder e como um profissional que trabalhou muitos anos nas equipes de vendas, realmente mostra que a comunicação, se não for bem feita, a gente pode ter uma consequência muito grave, né, na área de vendas. Então vamos lá. Minha primeira pergunta para você, Luiz, é como você avalia a clareza e a consistência da sua comunicação dentro da equipe, da comunicação em si, dentro da equipe. Dentro da equipe, eu vou dar minha contribuição falando enquanto gestor, tá? Porque aí a gente consegue falar com os gestores, aquelas pessoas que têm equipe, e com aquelas pessoas que fazem parte de equipe também, que podem entender um pouquinho toda a construção de uma comunicação muito bem feita para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. O que eu acredito, tá, Marcelo, e que eu vivenciei ao longo desses anos na minha carreira, tá? A primeira coisa de tudo é o gestor permitir para que essa comunicação aconteça da melhor forma possível, permitir com que esse colaborador, essa pessoa da equipe, ela tenha ali um entendimento claro em relação às expectativas que se tem em relação a ela, né? Então, quando ela tenha essa clareza de quais são as expectativas, o que se espera dela e quais os objetivos, né, em relação a essa expectativa que se tem para ela, acho que tudo fica muito mais fácil. E a partir daí eu coloco um terceiro ponto que é como que essa pessoa gosta de receber os feedbacks? Na hora, sozinho, com a equipe, em conjunto. Então, acho que toda a forma como você ali estabelece uma comunicação, eu gosto muito de trazer isso, que está muito atrelado à maneira como a equipe gosta, né, de receber isso tudo, de receber essa comunicação, em que momento ela gosta de receber, porque assim, Marcelo, a partir daí, pelo que eu tenho vivenciado, você torna essa comunicação muito mais assertiva. Por quê? Porque é a capacidade que o gestor, ou quem está transmitindo essa comunicação tem, de mostrar para onde essa equipe, né, onde essa equipe está hoje, né, em relação ao que se espera dela, onde ela deve chegar e como ela deve chegar. Porque a partir daí você consegue nortear e mostrar o quanto ela está próxima ou distante dos objetivos e evidenciar o porquê ela está próxima ou distante. Porque quando você fala para uma pessoa, cara, a expectativa que eu tenho em relação a você é isso.
tá? E o que eu espero de você ao longo da nossa jornada é que você se comporte dessa maneira e que você alcance esses objetivos. Isso está muito claro. E se a coisa não estiver caminhando da maneira como a gente espera, ou se estiver caminhando, como que você gostaria que essa comunicação acontecesse? Aí essa pessoa fala, pô, legal, gostaria que fosse assim, assim, assado, e aí a gente consegue nortear, mas o mais importante, você consegue evidenciar sem você causar qualquer tipo de constrangimento ou qualquer tipo de sentimento de que a pessoa diga, pô, mas ela está me acusando, mas ela está me julgando. Não, porque as expectativas foram todas alinhadas. Então, quando você tem expectativa alinhada, eu acho que a comunicação, eu penso, né, que a comunicação acontece de uma forma muito mais assertiva. Tá, e vamos pensar assim, considerando o que você disse, que você dá a oportunidade da equipe dizer, né, de que forma gostaria de ter um feedback do gestor, certo? Certo. Sobre as expectativas e tudo mais. Mas vamos pensar que essa equipe são membros diferentes. Um pode querer que seja um feedback pessoal, você e ele, o outro pode querer que sejam feedbacks juntos, em equipe, que ele não tem problema nenhum de expor ou de ser exposto em algum comentário que o líder faça. Como que você lida com isso? Qual que é a alternativa que poderia ser dada? É a maneira, assim, Marcelo, eu costumo fazer da maneira como cada um gostaria que fosse feito, porque, por exemplo, para ele em específico, ele vai se sentir bem e vai se sentir confortável recebendo uma devolutiva ali em grupo, e eu estarei falando para ele. É óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que é muito importante na comunicação, que é a fala e o tom de voz, né? Para que isso não seja agressivo, para que você não esteja julgando. Então, quando uma equipe tem a clareza daquilo que se espera dela e alguém ali dentro daquele conjunto está desalinhado, é importante que você traga isso para essa pessoa, mas como quando você já combinou isso antes, é muito mais fácil dela compreender e aceitar. Eu acho que esse ponto de que se isso vai ser falado em grupo ou se vai ser falado individual, eu acho que é da maneira de cada um, desde que haja ali o respeito, né, na sua fala, no seu tom de voz e tudo mais. Se ela gosta que seja em público ou diante da equipe, vai ser diante da equipe. Se ela quer individual, eu acho que o gestor tem que olhar muito para isso. Ele Então é tem que. muito individual mesmo, né? Você dá Ah, essa eu penso. abertura para ser individual. Então, se tiver diferenças ali, você vai seguir essas diferenças, certo? Exatamente. Tá Exatamente. bom. Eu acredito nisso. Tá. Você falou muito da questão do julgamento, né? Dentro da comunicação, a gente tem um ponto muito forte que é o julgamento mesmo, que é o pré-julgamento. Aquilo que a gente acredita, a pessoa não sabe, mas ele acredita que pode ser daquela forma. Então, eu acho que precisa muito essa questão da escuta ativa, né? De você ter uma escuta ativa. Como que você consegue medir essa escuta ativa? Se as pessoas estão realmente te escutando ou se elas estão ouvindo? Entra por aqui, sai pelo outro lado. Como que você consegue medir isso? Marcelo, a escutativa, eu acho que a responsabilidade ela vem de todos os lados, né? Eu entendo que a escutativa ela tem que ser, ela é algo muito genuíno, né? Ela é algo em que você consiga ali receber, em que você consiga aceitar e que você consiga, obviamente, dar uma resposta diante disso através de comportamentos, né? E aí você consegue entender se de fato aquela escuta foi ativa, independente daquilo que aquela pessoa que está do outro lado acredita ou não, né? Porque a escutativa ela tem muito a ver com isso, né? Você pode aceitar aquilo, você pode concordar com aquilo ou não, mas independente da sua concordância com aquilo que está sendo colocado para você, você tem que ter essa capacidade de ouvir, de receber e de digerir isso, E né? E entender, aí né? é lógico, entender. Aí, obviamente, que depois os seus comportamentos, eles vão demonstrar no dia a dia se, de fato, aquilo que você ouviu, você teve realmente uma escuta genuína,
para colocar aquilo. Porque, geralmente, quando isso vem do gestor, ele vem algo que é importante para um resultado geral, para um resultado da equipe, inclusive para a performance daquela própria pessoa, né? Então, dentro ali de um contexto de equipe, é muito importante que ele olhe para isso, ele consiga interpretar isso, porque é como a pesquisa diz, né? As falhas dos projetos, o que não permite a performance dos projetos é muito por conta da comunicação, mas eu entendo que a escuta ativa, ela faz parte desse contexto para que os objetivos consigam ser alcançados ali, né? Não só a falta da comunicação, mas uma comunicação que seja genuína, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui para a gente evoluir um pouco. Eu acho que tem dois pontos fundamentais quando a gente fala de comunicação para a equipe. O primeiro é a gente ter certeza absoluta de que você passou uma mensagem para toda a equipe, e por isso que eu voltei aqui na questão das pesquisas, porque 57% das pessoas estão dizendo que não recebe instruções claras. Não foi clara, ou ele não prestou atenção, ou realmente não foi clara e o líder não confirmou com a equipe se todos tinham entendido sobre aquela comunicação. Então, 2 pontos importantes. O primeiro, o primeiro é o líder perguntar, né, se todo mundo entendeu aquilo que foi passado. E o segundo ponto é a gente tentar evitar, nós como pessoas, tentar evitar durante a conversa, durante a exposição de algo para a gente já criar uma resposta antes mesmo de escutar o outro terminar o que ele está falando. Porque isso faz com que as pessoas não entendam que eu estou falando algo para você, você no meio da minha conversa para o seu cérebro e começa a pensar numa resposta. E eu estou falando lá e você está pensando na resposta. Ou seja, enquanto você parou para pensar na resposta, você não está assimilando o que está sendo falado no final do que a outra pessoa está dizendo. Então, são 2 pontos fundamentais, né? Porque eu não vejo a liderança, e ainda falando do que eu conheço de liderança, eu não vejo a liderança passar uma mensagem importante de metas de vendas, como eu também trabalhei em vendas e tudo mais, e no final dizer, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que eu disse? E daí colher algumas informações das pessoas, de algumas pessoas, para entender se elas entenderam mesmo o que foi passado. Então, eu acho que não existe uma preocupação, existe uma velocidade muito grande em passar uma informação e não existe uma preocupação de retomar isso e saber se realmente todo mundo que está saindo da sala de reunião ou de algum lugar que você está falando para a equipe, sair de lá com a garantia de que todo mundo tem entendido. Porque eu já entrei em muitas reuniões onde começamos de um jeito, terminamos do outro, né? E ninguém falou sobre que hora vai entregar tal demanda, qual eram os próximos passos. Então, isso é muito importante, que eu não vejo isso acontecer, ou não via antes de montar minha consultoria, pelo menos não via acontecer no dia a dia. Mas esse é um comentário meu só para a gente não esquecer disso, né? E quem estiver nos escutando em algum momento, saiba que também vai depender da pessoa que está passando a informação e daquela pessoa que está escutando também, para a comunicação ser clara e eficaz. Correto? Mas eu acho que é muito pertinente, assim, o que você traz, né? Aliás, você tocou num ponto que é super importante, e isso acontece muito até hoje, né? Você tem uma pessoa falando e no meio da comunicação dela, o outro já está pensando na resposta que vai dar, ele já está formulando a resposta sem esperar o outro terminar. Acho que você foi muito cirúrgico nessa sua fala, né? E isso é muito importante, quando a gente fala em comunicação, é muito importante que o outro possa levar essa devolutiva, né? Porque às vezes as pessoas, isso acaba sendo um comportamento que as pessoas têm, que ela nem percebe, Então, falando em comunicação, é muito importante que quem está do outro lado, e aí a gente volta a falar na questão da escutativa,
quem está do outro lado possa falar, ó, eu me senti dessa forma com a sua fala, eu estava falando e você não esperou eu concluir, você já foi trazendo alguns pontos, então isso foi algo que eu entendo que não foi legal, né? Então, acho que é muito importante isso que você traz, porque as pessoas também precisam aprender a dizer quando a comunicação para ela não está também do jeito como ela Isso, gostaria que fosse, não, porque não é sobre você apenas, é sobre o outro, né? Eu, perfeito. eu só queria fazer um complemento também, porque eu entendo que isso é algo muito contínuo quando você fala de uma equipe, né? Eu acho que isso é uma coisa muito treinável, é uma coisa que você tem que trabalhar muito no dia a dia, esses ajustes de comunicação, né? E Então, ajustar mesmo, né? Tem que ter é, essa preocupação. Se não tiver preocupação, a gente tem preocupação com meta, tem preocupação as entregas, tem preocupação com um monte de coisa, mas não tem a preocupação se a gente foi exato ou claro na comunicação uhum, nossa e se as pessoas entenderam, né? Então tem que ter essa preocupação mesmo diária, principalmente a liderança. eu não sei Mas se você vai fala. trazer esse ponto, mas eu queria trazer alguns exemplos aqui, porque eu achei que eu penso que esse assunto ele é muito importante, Marcelo. Então, assim, e tem algumas ações que a gente pode fazer no dia a dia para a gente melhorar isso, mas eu vou esperar, acho que a gente deve chegar lá nesse ponto, né? Tá. Em relação a isso, você falou sobre os feedbacks, né, que é uma parte importante da comunicação entre líder e liderado e que promove uma cultura, né, uma cultura dentro da equipe. De que forma você faz isso? Como que você promove essa cultura de comunicação aberta e transparente dentro de uma equipe, Luiz? Tá. Ó, assim, tem algumas formas, falando um pouquinho dessa questão contínua, depois eu vou entrar no feedback, que eu acho que é um assunto legal. Eu só vou dar um passo atrás, porque assim, a comunicação ela pode ser trabalhada no dia a dia, né? E aí a equipe ela vai se adaptando a ela mesma, né? Então, hoje, eu costumo, né, isso não só eu, como muitas equipes fazem, eu entendo que a daily que você faz, que são aquelas reuniões diárias para você conseguir alinhar o dia, poder ajustar ali algumas rotas, né, ajustar alguns caminhos que a gente vai ter que traçar ali naquele dia para que a gente tenha um resultado, isso é muito legal, porque isso vai favorecendo muito uma comunicação e um alinhamento de como as coisas devem acontecer. Então, isso dentro de uma equipe tem que ser muito ajustado. As one-on-ones, né, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre os feedbacks, mas eu entendo que as one-on-ones, elas são muito importantes para que você possa também trazer evidências que permitam ajustar alguns pontos, porque quando você traz aquela questão que eu achei que você foi muito feliz na tua fala, Marcelo, em que uma pessoa não termina de ouvir a outra e ela já está se posicionando, dizendo o que ela pensa, eu vejo que qualquer comentário ou qualquer coisa que você vai falar a respeito de uma pessoa, do comportamento dela, você tem que trazer evidências, porque as evidências elas ajudam a você construir uma boa comunicação e a também proporcionar um bom entendimento de quem está do outro lado, né? Então, ó, eu não gostei disso, por quê? Puxa, porque você fez isso, isso e isso, e gerou para nós esse desconforto, gerou esse resultado ou essa entrega ruim. Então, eu acho que isso, as evidências, elas são muito importantes para que a gente consiga ter uma comunicação muito ajustada, né? Por exemplo, na área de vendas, o que eu costumo fazer muito para alinhar a comunicação da equipe, Marcelo, são alguns estudos de caso. Eu entendo que esses estudos eles são excelentes para você colocar todo mundo na mesma página, você alinhar ali a comunicação e a forma como você soluciona os problemas, como você resolve algumas questões que surgem no dia a dia, porque você traz uma situação real que aconteceu e põe todo mundo para pensar juntos. E aí a gente chega a uma conclusão de que o melhor caminho para se resolver aquilo poderia ser aquele. Então você acaba, de uma maneira, alinhando um pensamento estratégico e um pensamento
de diretriz de um trabalho e de uma equipe na mente de todo mundo. Então, todo mundo sai daquele treinamento, daquele estudo de caso, com o pensamento de que, puxa vida, se todos nós formos por esse caminho, a gente consegue resolver. Então, Vai esses dar pontos, certo. exatamente, esses pontos, eles são muito importantes, porque a comunicação ela é um processo muito contínuo, e você está falando de pessoas que pensam diferentes. Então, se você quer que todo mundo esteja alinhado em relação a isso, todo mundo precisa entender qual é o caminho que se espera de todos eles enquanto equipe, né? E aí Ok. também eu posso falar de resultados, isso também é muito importante, você falar dos resultados, por que você alcançou, por que você não alcançou, isso é muito importante para uma comunicação de uma equipe, tá? Então, no próximo mês, a gente precisa fazer dessa forma para a gente conseguir construir um resultado melhor, né? E está sempre disponível também, eu acho que é muito legal. Então, eu acho que esses pontos, eles são importantes como um fato contínuo para a gente conseguir alcançar. E É, aí eu o pode falar. estar disponível, o que você disse aí de estar disponível, é o que a gente chama de estar presente, né? A presença, Isso. a sua presença como líder é super importante para que essa comunicação seja respeitada, né? Porque se você estiver ausente e só de vez em quando você bate na porta lá e fala o que a pessoa está acertando ou errando, já não é tão legal. Mas se estiver presente e pontuar imediatamente, eu acho que dá mais resultado, né? Ah. Beleza, o que você ia falar mais? Não, eu ia falar do feedback, eu ia entrar no feedback, porque eu entendo que ele é um processo extremamente importante, né, na comunicação, né? E aí você perguntou para mim, Luiz, como que você entende que você pode ter um feedback, por exemplo, eficaz? Marcelo, eu tenho algo assim que, cara, deu muito certo, né? Eu chamo de one-on-one coaching, né? Eu faço com as minhas equipes isso, eu acho que isso ele é muito importante. Por quê? Porque o feedback ele tem que ser sempre algo confortável para quem está falando e para quem está ouvindo, né? Se você consegue transformar o feedback em algo muito confortável, cara, você está construindo ali um passo assim muito grande para você conseguir ter uma comunicação alinhada. E aí, aquilo que eu sempre aprendi, né? O combinado não sai caro, né? Então, quando a gente fala de one-on-one coaching, por exemplo, o que eu tenho? Eu vou dar um exemplo de milhares que pode ter aqui, tá? Mas, por exemplo, assim, você conduz uma equipe de vendas ou de qualquer área, e você tem ali quais são os soft skills necessários para que aquela pessoa possa ocupar aquela posição e performar. Então, você tem que ter trabalho em equipe, visão estratégica, foco em resultado, você tem que ter ali, saber administrar conflitos, trabalhar em equipe. Então, você tem ali uma série de soft skills e você destaca sempre 3 daqueles soft skills para você trabalhar por um período de 3 a 6 meses com aquele profissional. Por quê? Porque aqueles soft skills que são comportamentos ou competências, eles vão estar muito atrelados ao que se espera daquele profissional, que sem aquelas competências, ele não tem como atingir os resultados dele. Então, quando você alinhou as expectativas com ele e você mostra para ele, cara, para você chegar aqui onde você quer, você precisa ter essas competências muito bem alinhadas e desenvolvidas. Elas é que vão te fazer chegar onde você quer. E eu, enquanto líder, eu vou te ajudar a desenvolvê-las para que você possa alcançar os seus objetivos de carreira. Então, quando você traça esse combinado e fala, nós vamos trabalhar, por exemplo, trabalho em equipe, porque eu sei que se você conseguir desenvolver essa competência, você vai conseguir chegar nesse patamar que você quer e que nós combinamos. E quando você traz ele para essa one-on-one, você fala, cara, a gente precisa corrigir rota, não está legal o caminho. O feedback se torna confortável quando você fala, nós estamos trabalhando o trabalho em equipe, certo? Certo. E aí eu tenho essas 2 evidências aqui que mostram que você não foi legal aqui na condução desse projeto com a equipe. Teve essa e essa falha. E se a gente continuar assim, você não vai conseguir chegar onde você quer. Cara, dá muito certo. Dá muito certo, porque você consegue trazer as expectativas que ele tem para ele enquanto profissional, enquanto crescimento profissional,
e conseguir dar um feedback para ele, trazendo pontos que ele pode melhorar, sem que ele passe por aquele processo que você falou há pouco tempo, que é, putz, o cara tampei meu ouvido, ou entrou aqui e saiu por aqui. Acho que para uma comunicação eficaz, um resultado operacional, um resultado de performance muito bacana da equipe, eu sugiro que os gestores trabalhem dessa forma, cara, porque comigo sempre deu muito certo. A reunião 1 a 1 é super importante e tem muito líder que não faz o 1 a 1. E se faz, às vezes faz muito errado, né? E tem muito líder também que a gente falou de presença, tem muito líder também que ele não está presente e ele escala uma pessoa dentro da equipe para analisar a equipe durante o período que ele não está e passar todo. É o dedo duro, é o cara que vai lá falar os pontos bons e ruins da equipe sem ter o mínimo preparo para fazer isso. Ele vai jogando a informação. Ou seja, quando acontece isso, a gente perde um pouco a noção de quem é a nossa equipe, porque a gente está olhando pelos olhos do outro, né? Então isso é super importante também lembrar que existe liderança sim, mas hoje a gente não está falando de liderança, e sim de comunicação. Acontece que a comunicação faz parte disso, né? Desse contato entre as pessoas. E outra, eu tenho uma pergunta que fala de pessoas, né? Como que você consegue facilitar a comunicação entre os membros da sua equipe? Porque a gente conhece as equipes, a gente sabe que dentro das equipes, se não tiver uma comunicação muito boa também, ou um relacionamento muito bom, e eles não tiverem a percepção de colaboração, de trabalho em equipe e tudo mais, meio que desanda a situação. Como que você proporciona ou facilita que essa comunicação entre equipes seja boa, entre a equipe, a sua equipe em si, seja boa? Marcelo, eu sou um líder que os melhores resultados que eu tive enquanto gestor foi quando a minha equipe ela estava alinhada, né? Então, eu acho que a capacidade que o gestor tem de comunicar para essa equipe de que se ela trabalhar junto, ela vai conseguir atingir os resultados, se ele tiver essa capacidade, ele está um passo assim à frente das demais lideranças. E como que você faz isso? Como que você mostra isso para a equipe? Evidenciando o resultado que ela conseguiu alcançar trabalhando em equipe e o resultado que ela ainda não alcançou porque ela não trabalhou em equipe, né? Então, por exemplo, eu tenho, falando dentro de uma equipe comercial, onde você tem ali o cliente, antes do cliente entrar é um processo de vendas ali. E depois que esse cliente entra, ele é um outro processo de relacionamento, onde uma equipe de CS, uma equipe de experiência, cuida desse cliente. Eu já tive situações em que esse cliente entrou e que esse cliente depois ele permaneceu por pouco tempo, porque não era um cliente que estava maduro para poder trabalhar conosco. E aí todo mundo perdeu. O cara que vendeu perdeu o tempo dele, e o cara que estava ali trabalhando no relacionamento teve muitas dificuldades com esse cliente, o cliente acabou saindo. Aí eu reuni a equipe e falei, gente, se vocês não tiverem um trabalho casado e conjunto, uma comunicação alinhada, todo mundo perde. E aí você vai evidenciando, né? O que ocasionou aquilo? Por isso que eu gosto muito do estudo de caso, porque eu faço estudo de caso para clientes que a gente trouxe, que a gente fechou, e que aí teve um trabalho conjunto entre as áreas que ajudou, entre a equipe, que ajudou esse cliente a entrar e permanecer. A gente também tem estudos de caso, como esse que eu citei agora, do cliente que entrou e saiu. Por que ele saiu? Vamos estudar, vamos entender, vamos analisar e ver onde a gente poderia melhorar. E sempre você vai entender, Marcelo, sempre você vai chegar a alguma conclusão que o desalinhamento entre equipes, ou até mesmo entre áreas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o que acaba proporcionando resultados ruins dentro de uma empresa. E o alinhamento, a palavra alinhamento, ela passa muito por comunicação.
ela envolve comportamentos, onde você tem que estar alinhado, mas a comunicação, se ela estiver fluindo de uma forma muito perfeita, com um processo claro, definido, uma comunicação clara, a tendência disso dar certo é muito grande. Né? Então, mais uma vez, a gente fala aqui da comunicação. Então, eu procuro sempre mostrar o porquê a gente conseguiu alcançar e por que a gente não conseguiu. E aí a gente vai corrigindo rotas e ajustando processos. Eu vejo que esse é o melhor caminho. Legal. É uma luta constante, né? Porque a gente sabe que dentro de todo desse mundo que a gente vive corporativo, existem muitas brigas, muitas tensões, né, entre as equipes e tudo mais. E aí que entra a minha pergunta, um outro caminho, que é como deve facilitar a comunicação e o alinhamento entre diferentes setores da empresa? Como a gente consegue alinhar diferentes setores da empresa? Sendo que alguns setores não se bicam, muita gente, um não gosta do outro, e não conhece as pessoas dos outros setores, acabam pré-julgando. Como que deve ser feito isso? Marcelo, cara, eu já passei muito por situações assim. Já errei e já acertei muito. Mas, assim, o que o mundo corporativo me ensinou, tá? Que a primeira coisa que tem que ser feita dentro de uma empresa, né, para que você tenha um alinhamento entre os setores, é o alinhamento da comunicação entre a própria liderança, tá? O comportamento dos líderes, Marcelo, ele diz muito sobre como as equipes devem se comportar ou como elas irão se comportar. Tá? Se o discurso da liderança estiver alinhada com relação ao foco, aos objetivos e diretrizes, tudo fica muito mais fácil. Agora, por que geralmente você vê muito problema entre setores dentro de uma empresa? Porque o gestor de uma área, o líder de uma área, ele tá pensando em ir por um caminho e o líder de outra área está pensando em ir por outro caminho. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu já vivenciei em uma empresa e que a gente teve que parar e analisar por que a gente estava batendo cabeça. Então, se uma empresa, por exemplo, ela quer fortalecer, tá? Que a cultura dela é uma cultura centrada no cliente, a liderança deve transmitir com clareza e de forma igual, todas as lideranças, né? Que todas as áreas devem trabalhar em conjunto para que esse cliente tenha uma boa experiência e que as interações dessas áreas com esses clientes aconteçam da melhor forma possível. A questão é que uma área está pensando no cliente, em fazer o melhor para o cliente, uma outra área está pensando também, não é errado, mas ela está pensando em fazer uma boa entrega, priorizando os processos que já são feitos e que já estão implementados dentro da empresa, e uma outra área entende que tem que ser um pouquinho mais flexível em relação a isso e tentar trazer uma solução para que aquele cliente se sinta um pouco mais confortável. Então, todo mundo tem um objetivo ali, as duas áreas que eu citei agora têm o objetivo de fazer o melhor. Só que você percebe que se uma está olhando para o cliente de uma forma mais flexível e a outra está olhando para o processo, não tem o certo ou errado ali, mas elas estão olhando caminhos diferentes. Então, quando isso entra em conflito dentro de uma empresa, cara, o resultado é muito ruim, porque aí não Muito existe ruim. comunicação. Isso. E aí, isso que você está dizendo aí, que você levantou, é algo que acontece muito nas empresas, né? Até estrategicamente, né? Vamos criar o plano estratégico para 2026. Aí todo mundo vai lá e cria o seu plano. E quando na hora da junção, as coisas não se batem. Então, o financeiro não está alinhado com o comercial não está alinhado com a logística não está alinhado com o compra. Enfim, tudo não está alinhado. Então, significa o seguinte: se eu não tenho uma boa comunicação aqui, os planos, né, de ação também não vão estar alinhados e, teoricamente, a gente vai estar pensando só na grana. Vai entrar ou não vai entrar cliente? Vai continuar dentro do nosso portfólio de cliente, né, da nossa carteira de clientes, aquela quantidade que entrou em 2025, ou nós vamos perder clientes durante 2025? Enfim,
Se cada um pensar só na grana, a comunicação para se chegar no resultado final vai ficar falha. E é o que a gente vê muito acontecer. A área comercial cria um plano de estratégia, vamos faturar 20% a mais o ano que vem. Só que ninguém está sabendo, tem que falar. É a mesma coisa que nós vamos ganhar o jogo, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras vai ganhar. Só que tem que avisar para o Corinthians que ele vai perder. Porque se não tiver essa comunicação, quem vai perder é o Palmeiras, como aconteceu. Então, assim, não tem uma comunicação, não tem uma conversa bem estruturada dentro das organizações para que elas criem um plano de ação, um plano estratégico alinhada com todos os setores. E aí sim todo mundo vai trabalhar em equipe tentando chegar no objetivo principal. Eu sinto muito isso dentro das empresas e eu, sinceramente, acho que talvez a inteligência artificial possa ajudar, porque as pessoas em si, elas não se ajudam, elas parecem que não estão nem aí para os outros setores. Eu vou fazer o meu e tudo bem. Aí daí ainda fala da área comercial, mas ganham comissão, eu não ganho. Tem toda essa rincha, né, toda essa briga entre as áreas. Então essa é a dificuldade que eu acho que existe dentro das organizações, que ainda precisa ser melhorado na minha forma de ver. E aí hoje, como que você compartilha as informações com outros setores? Como que é feito isso? Marcelo, assim, cara, eu gostei muito do que você falou. Eu acho que são esses silos, né, que a gente fala, né, que existe entre as áreas, que impede a empresa de conseguir chegar onde ela precisa, né? Então, eu acho que, assim, exatamente, todo mundo precisa saber. Primeiro, a empresa em si precisa saber para onde ela está indo, onde ela quer chegar e o que ela deve fazer para chegar lá, né? E eu acho que quando isso estiver alinhado de cima para baixo, eu acho que fica muito mais fácil, porque as lideranças conseguem todo mundo ter uma linguagem única. Mas cara, tem empresas fazendo coisas muito legais, respondendo a tua pergunta em relação a gente ter um compartilhamento e tudo mais, né, das informações. Tem muita coisa legal acontecendo por aí. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, eu já vi algumas empresas fazendo não sei se você já ouviu falar, é um modelo que chama Hackathon. O que é esse Hackathon? Cara, eu achei muito louco isso. Esse Hackathon é assim, algumas equipes reúnem alguns membros, né? Então, eles montam ali como se fosse uma equipe multidisciplinar. Então, eles montam ali uma equipe, então pega uma pessoa de vendas, uma pessoa de uma área operacional, uma pessoa do marketing, de uma outra área, e aí você monta essa equipe para que ela possa resolver um problema, que é um problema real que acontece dentro da empresa, tá? Mas para que juntos ali eles possam criar ali umas soluções que sejam inovadoras ou soluções que eles não tenham pensado ainda para conseguir resolver aquele problema. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque uma área que está acostumada a resolver os problemas que acontecem dentro da área dela, ela passa a entender o impacto que o trabalho dela tem para o resultado de uma outra área, e que aquele problema também faz parte da responsabilidade dela resolver, mesmo que ainda não esteja na área dela. Então, você traz uma área de operações, uma área de marketing, uma área de BI, uma área financeira, para resolver uma situação que acontece com o cliente que a área de relacionamento tem que resolver. O cara de faturamento vai falar, pô, mas isso não tem a ver comigo, o cara de marketing também, o cara de projeto de BI fala, pô, não tem a ver comigo. Mas tem, a partir do momento que você está envolvido dentro desse projeto, dentro desse problema, ele passa a ser um problema seu. E aí você passa a ampliar o olhar das áreas dentro da empresa, olhando além daquilo que está ali no universo ali dela, né? Que ela Só tá no olhando, universo dela, né? ela está olhando ali para dentro do departamento dela, então ela passa a ter um olhar muito mais amplo, né? Então, eu gosto muito desse modelo de compartilhamento, que eu acho que é legal, ele é muito real, eu gosto de trabalhar muito com as coisas reais. E outro ponto também, Marcelo, que eu vivencio muito, e foi uma coisa que ajudou muito,
dentro da empresa que eu trabalhei, de outras empresas, é você integrar ferramentas que permitam as equipes construir alguns projetos juntas. Então, por exemplo, hoje você tem o Monday, você tem o Trello, né, que são ferramentas que organizam ali projetos. Aí você tem uma comunicação muito mais clara, onde todas as pessoas que estão envolvidas ali, eles têm o mesmo objetivo, só que cada um tem um papel importante naquela entrega. Então, a tecnologia também vem para ajudar muito isso. Então, o Monday e o Trello, antigamente a gente falava do Monday e do Trello mais para você poder ali organizar os seus projetos e tal, mas hoje ele permite você ter várias áreas dentro de um mesmo projeto utilizando essas ferramentas. Todo mundo com o mesmo objetivo final daquela entrega, mas cada um com o seu papel. Então, isso também faz com que as equipes tenham um olhar, as áreas, né, tenham um olhar um pouco mais amplo a respeito de projetos e entende que o compartilhamento de desafios é muito importante para que juntos eles possam construir as soluções. Então, eu acho que isso é muito legal. Além de você criar uma cultura de equipe, onde as pessoas possam se Sim, ajudar lógico, a trabalhar juntas, né? lógico, perfeito, perfeito. São dois Bem, pontos que me veio na cabeça assim, tá, Marcelo? Agora, mas responde. é legal o comentário, até mesmo porque o Trello, eu não uso o Trello, mas conheço o Trello, mas eu conhecia até a parte da organização, essa parte que você falou, eu não conhecia ainda não. E eu acho super importante. E que dá para fazer sem nenhuma ferramenta virtual. Dá para você fazer apenas tendo a consciência de quem é o Luiz no setor dele e quem sou eu do meu setor. E a gente se comunicar a ponto de fazer com que as equipes se comuniquem também de forma inteligente, flexível, agradável, aberta para ajudar, para resolver problemas, né? Porque o problema meu é um problema seu também, nós trabalhamos na mesma empresa, então ele tem que ser um problema de todo mundo, né? Mas beleza, é super importante a questão da tecnologia. Bem, eu quero entrar aqui na comunicação com o cliente. Você Uhum. que é um especialista aí nessa interação com o cliente, né? Como que a empresa deve garantir que a comunicação com o cliente seja clara? Seja consistente, seja alinhada com os valores da marca, da sua empresa. Tá. Bom, eu penso que a comunicação, eu acho que esse ajuste de comunicação com o cliente, ele acontece até mesmo antes desse cliente se tornar cliente. Tá? Eu acho que o importante é você pensar sempre nessa jornada de experiência, Marcelo, até antes dele se tornar esse cliente, né? Então, porque eu acho que isso determina muito do sucesso que ele vai ter depois que você entrar. Então, quando você está prospectando um cliente, o que, que eu penso? Eu penso assim, como que vai ser a minha comunicação com ele nessa etapa inicial, antes de ele se tornar cliente? Ela tem que ser focada nos desafios enfrentados por ele, ela tem que agregar valor, ela tem que gerar autoridade. Então, eu quero sair um pouquinho só da questão da comunicação, mas quero ampliar um pouco mais ela aqui para a gente aprofundar depois esse tema. Porque a comunicação, quando você fala de cliente, ela é um processo muito mais amplo, porque você precisa, na verdade, ajudar alguém a resolver um problema. Né? Então, as empresas hoje, elas querem se conectar, elas querem se relacionar, elas querem fechar um acordo comercial com quem vai, de fato, resolver os problemas dela. Então, se você tem um entendimento claro de quais são os problemas, os desafios que esse cliente tem, eu acho que esse é o primeiro ponto, para que você possa já ajustar uma comunicação a partir desse momento. Entender o negócio dele, entender o segmento, entender como é a comunicação dentro do negócio dele. Acho que tudo isso é muito importante. E um outro ponto também, Marcelo, que muita pouca gente fala, é como essa comunicação vai acontecer. Qual é a melhor forma que esse possível cliente prefere conversar com você? Então, é por e-mail, é pelo WhatsApp, é pelo LinkedIn, é por telefone, enfim, é por fumaça.
como que esse cara gostaria de interagir com você? Então, você ter o conhecimento de tudo isso é muito importante para que já haja um alinhamento de valores ali, né? Porque não são apenas os seus valores, mas o que é valor para ele. Então, quando você traz, que eu acho muito legal você trazer essa questão do valor, eu acho que esse ponto ele é muito importante, a gente ter isso claro antes dele virar cliente. Por quê? Porque depois que ele se torna cliente, você tem que ter um outro olhar para a comunicação, né? É de como você vai manter uma comunicação de forma com que ele tenha uma boa experiência durante o momento que ele tiver com você. Aí são outros canais, né? Então, quais os canais de comunicação ele prefere ser atendido? Porque aí você já amplia, você já tem chat, você já tem abertura de chamados, você tem o e-mail, você tem o WhatsApp. Então, isso tudo também está muito atrelado ali com o que é valor para ele, né? E ali, a partir daí, você vai ajustando coisas que você entende que para ele é uma boa experiência. Então, o tempo de resposta que isso tem dessa comunicação, né? Qual é o tom de voz que essa comunicação sua precisa ter para que ele possa ter uma compreensão melhor e mais eficaz da sua comunicação. Então, isso assim, são nuances dentro de um processo de relacionamento com o seu cliente, que a comunicação ela é muito mais ampla do que o sentido simples de se comunicar, né? É o como isso vai acontecer. A comunicação, como eu estava falando, eu olho a importância dela quando você fala de um cliente sobre dois aspectos, né? Não só quando ele se torna cliente, mas antes de ele se tornar cliente também. Eu acho que isso é muito importante. Aí você tem que olhar para alguns pontos importantes, que é o que é valor para ele, para que você possa ajustar a sua comunicação de acordo com o que é valor para ele, e que você possa também ajustar aí a sua comunicação da maneira como ele se sente mais confortável de interagir com você. E aí essa interação pode acontecer pelo WhatsApp, pode acontecer por telefone, essa interação ela pode acontecer pelo LinkedIn, ela pode acontecer, enfim, por e-mail, da maneira como ele se sente melhor. Então, eu acho que o ponto importante da comunicação é você tentar ajustá-la antes mesmo dele se tornar cliente. Isso é fundamental, né? E aí você tem que olhar, quando você fala de valores, de organização, o que é valor para ele dentro de uma comunicação, né? O que é valor para ele, porque quando ele chega até você, ele não chega hoje mais para comprar um produto ou um serviço, ele chega para resolver um problema. Então, quanto você é autoridade para conseguir realmente, de fato, mostrar para ele que você está ali para ajudar, o quanto você conhece do negócio dele, o quanto você consegue falar a linguagem do segmento dele, o quanto você entende das dores que ele tem dentro do segmento dele e o que ele vem aí sofrido para poder alcançar os objetivos que ele tem. Então, isso é que direciona a sua comunicação desde antes dele se tornar cliente. E depois... Sim, é exatamente por causa do interesse que você tem que demonstrar pela outra pessoa, que é um outro problema das pessoas, né? Isso é um problema de pessoas, né? A empresa ela é formada por pessoas. Então, um grande problema que existe são as pessoas não terem interesse pelo outro. Tipo assim, se eu vou num boteco com você tomar uma cerveja, num happy hour, e só eu conto as minhas histórias, as coisas que eu tenho para falar, e não ouço por minuto nenhum você falando dos seus problemas, das suas necessidades, dos seus momentos de alegria e tudo mais, então eu posso parar na frente do espelho e ficar falando para mim mesmo, né, o quanto eu sou bom ou não, o quanto eu estou triste ou não, e vai dar na mesma, porque eu não estou dando a abertura para você falar sobre você para mim, né? Para isso, eu te Marcelo. conhecer, para que a gente tenha uma relação. Se o cliente descobre que você tem interesse pelo problema dele, já é 50% do caminho andado, porque daí você está interessado
pelo que ele tem ainda como demanda, o que ele está esperando de você, o que ele quer corrigir dentro da empresa dele. Então, isso é o melhor dos caminhos, ter interesse pelo outro, né? Vai lá, pode continuar. Não, eu acho que é isso, acho que você traduziu de uma forma muito perfeita o que eu tentei trazer aqui. E essa comunicação, Marcelo, ela tem que ser complementada também durante a jornada de experiência dele com você, depois que ele se torna cliente. Acho que isso também é muito importante, é você pensar numa comunicação para que ele tenha uma boa experiência de fato, no momento em que ele estiver trabalhando dentro da tua empresa, né? Aí eu entendo. Eu acho que quando ele se torna cliente, acho que a importância, Marcelo, de você manter uma comunicação também muito assertiva, né, e uma comunicação muito genuína com ele, é você cuidar da experiência dele. Então, cuidar da experiência desse cliente, ela tem muito a ver com uma comunicação relacionada ao canal que ele gosta de se comunicar depois que ele está dentro da tua empresa, a velocidade com que ele gostaria de ter uma resposta, a qualidade com que ele gostaria de ter essa resposta que vai ajudar a resolver os problemas e as questões que acontecem. E, por último, o tom de voz. A comunicação com o cliente, ela passa muito pelo tom de voz, porque o tom de voz, ele diz muita coisa. Ele diz o quanto você está preocupado genuinamente em ajudá-lo nas questões que acontecem ali. Então, eu vejo, na verdade, em duas fases essa comunicação com o cliente, antes dele se tornar cliente, depois que ele se torna cliente, né? E alguns outros cuidados também, Marcelo, só para complementar, falando em comunicação, você precisa de alguma forma mensurar o nível da qualidade do seu atendimento, do como você está se comunicando, do como você está interagindo com ele no dia a dia, né? E aí eu penso, quando a gente fala em comunicação, eu penso muito em NPS, eu penso muito em CSAT, que são alguns indicadores que conseguem avaliar, inclusive, acho que é muito importante isso, o nível da sua comunicação com ele, porque às vezes as empresas entendem que elas estão tendo uma boa comunicação com esse cliente, mas, na verdade, isso não está acontecendo. E, às vezes, o cliente não tem nem tempo de te falar, ele está envolvido com outras coisas, ou ele vai embora e você nem percebe. E o problema era justamente a comunicação. E essa sigla que você passou, o que é? São pesquisas? Sim, o NPS, ele é o Net Promoter Score. Ele é um score que ele mede o nível de satisfação daquele cliente em relação ao seu trabalho. Isso tem a ver muito com comunicação, porque assim, se ele é uma nota que vai de 0 a 10, que diz o quão satisfeito ou insatisfeito ele está com o seu trabalho. Isso passa muito pela comunicação. Então, se ele te dá uma nota de 0 a 6, ele é um detrator, ele está totalmente satisfeito, né, com a forma com que você se comunica, com que você atende, com que você presta serviço para ele. Se é de 7 a 8, ele é um neutro, e se é de 9 a 10, ele é um promotor. E muitas das vezes, você não tem o cliente falando nada, e esse cliente sai porque ele entendia que a comunicação não era adequada. E quando você mensura isso através de uma ferramenta como essa, ela mostra para você o quão eficaz a sua comunicação está com ele no dia a dia. Então, é muito importante não só você pensar na comunicação, mas também, Marcelo, como você consegue mensurar isso, né? Ferramentas para isso, né? Exatamente, você tem que ter ferramentas para você conseguir mensurar isso tudo, né? Então, acho que respondendo um pouquinho a questão do cliente, a gente pode desenvolver agora, se quiser trazer outras perguntas, mas eu olho muito sobre esses aspectos. Antes, quando ele vira cliente, e como você mensura se isso está adequado ou não. Não, eu acho super importante isso também na nossa live aqui. Agora, você tocou no assunto da importância da comunicação verbal, né? E aí você toca na questão do tom de voz, né? E isso que a gente chama de, fui buscar aqui informação da questão da entonação. Então, a comunicação verbal ela está ligada à entonação e ênfase naquilo que você está dizendo.
É aí que faz com que a pessoa perceba o que realmente você quer, né? Trazendo em cada palavra, em cada frase que você põe, entonação e ênfase sobre aquilo que você está passando. Algumas coisas mais ênfase, outras coisas menos ênfase, e aí o cliente vai se adequando. E isso, para você ter ideia, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem uma pesquisa que é antiga, mas ela mantém os mesmos dados até hoje, né? É uma pesquisa que diz que a comunicação verbal representa 38% do que se percebe numa comunicação durante o momento que você está falando. Então, essa comunicação verbal tem que ser tão boa que ela representa 38%, é um índice muito grande. E só é superado pela comunicação não verbal, que são os gestos, os olhares, as expressões faciais, corporais, isso representa 55%. Entendeu? Então, isso é muito importante na comunicação, só que pouca pessoa conhece. Ou não dá atenção. Até conheço os números, mas não dou atenção a isso. E nem sabe, às vezes, como fazer isso. Então, é super importante que a pessoa se prepare para se comunicar também, né? Então, mesmo que seja uma reunião habitual aí, diária, que nem você falou, uma reunião diária, eu tenho que estar preparado. O que eu vou falar amanhã? Se ela é muito rápida, eu preciso ter pelo menos um item lá para alguma coisa para falar, uma dúvida para resolver. Precisa ser rápido. Depois eu faço 1 a 1 com o gestor, se precisar, mas é importante que as pessoas estejam preparadas para uma comunicação, seja ela um feedback, seja ela uma reunião, seja ela uma palestra, ou o que for, para que você esteja falando, né? Uhum. Eu Bem, acho que... pode falar. Não, eu ia falar que, cara, eu estava pensando, ouvindo você falar aqui, eu estava ouvindo um podcast na semana passada sobre os desafios que os representantes, né, os propagandistas, os consultores das indústrias farmacêuticas têm para falar com o médico. Ele tem de 2 a 4 minutos para ele convencer o médico a indicar uma receita dele, né? Na verdade, é uma conversão que eles fazer uma conversão ali de uma indicação terapêutica, né? E proporcionar ali também uma distribuição daquela droga no ponto de venda, né? Então, de 2 a 4 minutos para você estabelecer uma relação de confiança é muito importante, né? Como você falou. E não é só isso, Luiz. Eu trabalhei em uma farmacêutica durante 9 anos, né? O desafio é antes de tudo isso. O desafio é você criar, por isso que eu falo que tem que estar preparado para a comunicação. O desafio é você ler a literatura sobre o assunto, porque muitas vezes você não tem treinamento sobre o remédio novo que foi lançado. Eles te dão uma literatura e essa literatura você tem que ler e entender e pegar os principais pontos para passar para o médico. Lógico que passar para o médico, se você já tem a confiança dele e tudo, é mais fácil porque ele também conhece dos termos e tudo mais. Mas é uma literatura gigantesca para você ler muito material para extrair 4 minutos, entendeu? Imagina. Então é um desafio enorme, e é o pitch de vendas, né? O que a gente chama de pitch de vendas. Fazer uma apresentação rápida e conseguir vender o seu peixe. Beleza. O que eu queria terminar aqui? Eu queria terminar te falando, me fala te perguntando, né, de algumas dicas de ferramentas que pode ajudar as pessoas a se comunicarem, seja ela com a equipe, seja ela com as outras equipes, ou seja ela com o cliente. Que ferramenta que você indicaria assim que para cada caso aí, ou se você sabe ou se não, às vezes você pode não saber, mas se você sabe alguma ferramenta que possa ajudar quem está nos assistindo aqui. Marcelo, acho que assim, eu vou trazer algumas que eu conheço, que eu trabalho, que funciona muito bem para você conseguir ter uma comunicação muito boa, tá? E ela serve tanto para equipes, departamentos e algumas delas para cliente também, tá? Mas, por exemplo, o pessoal utiliza muito para você tornar a comunicação clara, ágil, né? Porque, assim, não adianta só você ter uma boa comunicação, mas ela precisa ser ágil para que as decisões possam ser tomadas com clareza e no tempo que se consiga resolver ali as questões, né? Então,
o chat, o Hangout, que as empresas, falando um pouco de Microsoft e Google, né? Acho que é uma tecnologia hoje muito bem utilizada, que resolve muito, traz muita velocidade, muita praticidade. O Google Drive e o Dropbox da Microsoft, onde você consegue armazenar documentações, onde ela é compartilhada entre os departamentos, entre as equipes, para que todo mundo tenha acesso rápido às informações e possa ali tomar as decisões e acelerar os processos internos que precisam acontecer. Né? Eu gosto muito também, como gosto do Google Meet e do Teams, às vezes você está ali no Hangout ali do Google, você quer conversar com um profissional, você clica ali, ele já cria ali uma reunião instantânea no Meet, você consegue conversar e resolver ali os problemas. Então, acho que o Google Meet, o Teams, são ferramentas extremamente importantes para o nosso dia a dia. Deixa eu pensar aqui, nós já falamos aqui do Trello e do Monday também, cara, eu sou fãzaço, porque você consegue compartilhar projetos e organizar o papel de cada área, de cada equipe, de cada pessoa dentro daquele projeto, com as entregas de cada um. Então, você sabe até onde vai o seu papel, onde começa o do outro, e ali você pode cobrar dele ali, essa entrega não aconteceu, o prazo passou, o prazo não passou. Então, acho que isso torna a interação entre as áreas e dentro da própria área muito dinâmica, né? Muito dinâmica e muito assertiva. Acho que isso é muito legal. O Salesforce também é bom para ter esse relacionamento com todas as áreas, para que todo mundo saiba o que foi vendido, né? CRM, então né? Muito CRM, bom, isso. O CRM, puta, muito bem lembrado. Eu não falaria do CRM, mas o CRM, você consegue ali dar acesso às várias áreas para que consigam entender como foi aquela jornada daquele cliente, né? O que aconteceu durante a jornada, por que ele tomou uma decisão de trabalhar com você, né? Se alguém quiser consultar isso tem tudo ali, né? E uma área E quais são as características também, né? As características do cliente, porque se você coloca característica do cliente, as pessoas vão tratar ele como devidamente, né? Como Muito ele bem, deve Marcelo. ser tratado, e que às vezes só o vendedor é que sabe disso, né? Muito bom. Você sabe que tem duas ferramentas que eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos 2 anos. Uma se chama, acho que é Coulter, e a outra se chama Feeds. Elas são ferramentas, cara, é muito legal, porque assim, elas são ferramentas que elas meio que assim identificam o sentimento das pessoas ali entre a área, dentro da própria área, eu estou falando. Isso consegue nortear algumas ações de melhoria do clima organizacional, desempenho das pessoas, o que impacta na retenção dessas pessoas. Então, e tem até outros pontos importantes, por exemplo, a avaliação de desempenho você consegue fazer por ali, onde você norteia desenvolvimento, tudo isso você tem inteligência artificial. Mas essas ferramentas são ferramentas que tratam de sentimento, de clima, de desempenho. Cara, eles são muito legais, porque o gestor consegue acompanhar, a pessoa consegue acompanhar como que está o sentimento daquela pessoa, quanto que aquela área está engajada, comprometida, para que você possa desenvolver ações para engajar melhor aquela área. São ferramentas assim que eu chamo Culture Hots, acho que dá para a gente até depois colocar aqui colocar depois para o pessoal que vai ter acesso depois. É a descrição do vídeo. É a descrição do vídeo. Eu acho que são muito legais, acho que é uma boa dica, né, para o pessoal. E com o cliente, cara, acho que eu já falei, né? As ferramentas de comunicação com o cliente pode ser todas essas, assim, né? Pode ser o Meet, pode ser o chat também, você consegue trabalhar o chat em ambiente externo, né? Você consegue compartilhar algumas coisas com o seu cliente, você tem alguns canais de comunicação com esse cliente, onde ele consegue ali reportar para você alguns chamados, e ali ele consegue monitorar, entender o tempo de resposta, se é urgente, se não é. Então, hoje você tem vários canais de comunicação que você consegue ali trazer mais velocidade, mais assertividade e principalmente transparência, né? Para a relação e para as comunicações também. Tá. Legal.
E sempre lembrando que dependemos das pessoas para que a comunicação seja boa e assertiva, né? Comunicação Claro, assertiva claro. é muito difícil por causa das pessoas. Tem que ter interesse das pessoas para que as coisas aconteçam de forma eficaz né, e de uma forma que seja muito leve, né, para as pessoas, porque a comunicação em algumas empresas e alguns departamentos ela é muito pesada e as pessoas saem de lá cansadas, com medo, estressadas, né? E a gente tem que tentar eliminar isso, tentando trabalhar de forma mais comunicativa, mais assertiva, conhecendo as pessoas e tudo mais. Bem, Luiz, quero agradecer sua participação novamente aqui conosco, agradecer a Obrigado. todo mundo que nos acompanhou durante essa jornada aqui e dizer que vamos ter próximas. No mês que vem a gente tem uma próxima e a gente vai definir ainda o tema que a gente vai tratar. Coloca nos canais aí para todo mundo acompanhar e participar com a gente aqui, tá bom? Legal. Beleza, Grande abraço, Marcelo. Luiz. Brigadão, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.